Muitas pessoas que estão entrando na academia buscando o processo de emagrecimento ou até mesmo um estilo de vida mais saudável, né? Pensando no médio e longo prazo, até mesmo para melhorar condições metabólicas, né? Exames laboratoriais de sangue, por exemplo, onde geralmente tem alteração de glicemia, alteração de triglicerídeos ou até mesmo de colesterol. Grande parte dessas pessoas entram com um entendimento ou buscando um entendimento de um treino específico para o objetivo dela, né? Ou seja, um treino para eu perder gordura, um treino para eu ganhar massa muscular, um treino para eu ficar saudável. Mas, em tese, dentro do treinamento, a gente vai entender que as variáveis de treinamento que a gente tem hoje estão alinhadas num propósito de melhorar a sua condição física como um todo, estão alinhadas dentro de um propósito de melhorar as suas funções básicas mecânicas musculares, desde flexibilidade muscular e articular até tonificação da musculatura ou fortalecimento, enrijecimento da musculatura. Aonde quando algumas pessoas, né, acabam passando, por exemplo, por um tratamento de emagrecimento como Ozempic ou Mounjaro e acaba fazendo só o tratamento com medicamento, né? Ou seja, a pessoa acaba comendo menos do que gasta, acaba emagrecendo, porém, como ela estava com sobrepeso e uma obesidade, ou até mesmo obesidade, né? A redução de peso brusca ou a redução bem acentuada de gordura acaba deixando a pessoa mais flácida, mais mole. E aí sim elas buscam a musculação para tentar ajustar esse ponto. Mas tem pessoas que entram na academia já buscando treino de musculação para emagrecimento, como se existisse um treino padrão para todas as pessoas para esse tipo de solução, para esse tipo de objetivo, né? No caso, perder gordura. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, de forma mais ampla, que dentro do processo da musculação, dentro do treinamento, existem condições que a gente trabalha para poder melhorar todo o aspecto físico da pessoa e também que o processo de emagrecimento ele depende mais do que a pessoa se alimenta do que ela se estimula. Mas, pontuando, deixar bem claro aqui, não estou falando que não é necessário treinar. É sim, é totalmente necessário treinar para você ter uma saúde adequada, para você ter um emagrecimento saudável. Mas o ponto inicial do emagrecimento não é o treino, não é o cardio. Se você já me acompanha aqui, sabe, já assistiu outros vídeos meus falando como perder gordura de verdade ou o melhor cardio para perder gordura. Se você é novo aqui, aqui no meu perfil, no meu canal, tem bastante vídeo falando sobre esse processo. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as variáveis de treino que a gente pode acoplar dentro do processo de emagrecimento, que a gente pode estimular, né? Existem centenas e centenas de formas de a gente poder trabalhar de acordo com a individualidade da pessoa, de acordo com o contexto da pessoa, de acordo com todas as informações necessárias de cada pessoa. Então, já comecei o vídeo quebrando o paradigma. Não tem um treino padrão para todas as pessoas que querem emagrecer. Não existe isso. Não existe um treino para perder gordura, né? Ah, João, existe o exercício certo para perder a gordura da barriga? Não. Ah, João, tem exercício certo para você perder a gordura do braço? Não. O processo de emagrecimento, a perda de gordura, ela depende do déficit calórico. Então, para eu iniciar o vídeo de forma mais direta ao ponto, para a gente já construir o raciocínio aqui, eu vou começar mostrando e quebrando esses mitos que a maioria das pessoas acabam já instalando dentro de si por absorver isso em informações de outras pessoas, até mesmo influencers, ou até mesmo, infelizmente, de profissionais que não têm um conhecimento aprofundado sobre a fisiologia, a biomecânica e a biologia humana, e criando esses termos, né, que existem dentro da área da saúde, que acabam, infelizmente, mais atrapalhando do que ajudando. Então, para eu conseguir responder para você quais são as variáveis de treino que a gente pode trabalhar dentro da musculação no processo de emagrecimento. Antes disso, eu quero mostrar para vocês que eu preciso educar vocês de forma inteligente a esses mitos, né? Essas informações equivocadas, para que vocês consigam tirar um pouco dessa ideia e direcionar o pensamento para vocês para esse conhecimento mais adequado que a literatura nos traz hoje, na atualidade, tá ok? Então esse primeiro aspecto de mito que eu citei agora
no começo do vídeo é que existe um treino padrão para todo mundo que quer perder gordura? Não existe. Porque o treino ideal para você é o treino que é feito para você, no seu contexto, nas suas variáveis. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, treino volumoso, um treino com 15, 20 séries, um treino com 30 séries, um treino B7, ou seja, uma variável de metodologia que chama B7, né? Onde você vai trabalhar dois exercícios, um na sequência do outro, depois descansar. Ou treinamento intercalado, né? Que você faz um exercício de musculação, um exercício aeróbico, um exercício de musculação, um exercício aeróbico. Todas essas variáveis elas são sim utilizáveis dentro do processo de emagrecimento, mas elas não são as variáveis pro processo de emagrecimento. Não sei se vocês entenderam. Ou seja, vou tentar explicar de outra forma. Você consegue usar um treino de alto volume, um treino de B7, um treino até mesmo de drop set, triset, ou seja, variáveis de usar várias repetições e baixa carga no processo de emagrecimento, mas elas não são obrigatórias para o processo de emagrecimento. Elas não são as únicas variáveis do processo de emagrecimento. Você também consegue trabalhar com baixo volume e alta carga. Em alguma das vezes, ou em até boa parte das vezes, é o mais interessante de se trabalhar dependendo do indivíduo, dependendo do contexto, tá? Então, o treino de volume e de variáveis que buscam o volume de exercício, o volume de séries, o volume de repetições, não é um treino específico só para emagrecimento. Ela é uma das variáveis para esse processo, tá ok? Esse é o primeiro, esse é o segundo ponto, né? O primeiro é que não existe um treino padrão, e esse é o segundo mito, que o treino volumoso era para o treino de emagrecimento. Isso não é verdade. Ela é uma das variáveis, mas não é a única. E o terceiro mito que eu vejo bastante das pessoas comentando dentro da academia é que ela precisa sentir aquela queimação, né? Ou seja, ela precisa sentir aquela ardência, ou ela precisa sentir que precisa ir até a falha em todos os exercícios, seja com alta carga ou baixa carga, que ela precisa ir no limite todas as séries, desde o primeiro ao último exercício. Isso também é um mito. Não é necessário você fazer isso em todos os treinos. E vamos colocar os pontos nos is, né? Se você é uma pessoa iniciante ou até mesmo intermediária, e você tentar buscar falha em todos os exercícios do início ao fim, você bota o seu corpo num risco gigantesco de poder até aumentar o risco de lesão. Então, colocar o seu corpo em falha concêntrica ou excêntrica constantemente, ou seja, o que é falha concêntrica e excêntrica? É você falhar na hora que você está contraindo ou falhar na hora que você está alongando a musculatura, né? Ou seja, chegar no limite. Todos os exercícios, do começo ao fim, você está aumentando o risco. Geralmente, nem pessoas muito treinadas, atletas, chegam nesse ponto constantemente. Então, toma cuidado, que isso também é um mito. Você não precisa falhar sempre para que você consiga extrair o máximo do seu exercício, o máximo do seu treinamento. Então, vocês já perceberam que existem muitas informações que a maioria das pessoas chegam na academia já com a ideia que aquilo é o melhor e é o ideal para ela. E não, eu já eduquei muitas pessoas com esse tipo de mentalidade ou com esse tipo de informação, que precisa chegar lá e vai ter um treino específico para o emagrecimento, que é padrão para todo mundo, que vai servir para ela, para o marido dela, ou para a esposa dele, ou para o filho dele, e que todo mundo vai fazer o mesmo treino de alto volume, que precisa queimar toda vez. Não, não é assim que funciona o treinamento. E para a gente dar continuidade nessa construção de ideia, eu preciso pontuar também de extrema importância, igual eu comentei no vídeo, no começo do vídeo, que para você atingir o processo de emagrecimento de forma efetiva, juntamente com a musculação e o treinamento aeróbico, você precisa estar em déficit calórico, ou seja, você precisa estar fazendo uma alimentação equilibrada, onde você consiga consumir menos do que você gasta. Então vamos colocar em pontuação. Você precisa estar comendo 2.000 calorias e precisa estar gastando 2.500 calorias. Ah, João, como que eu estimo o meu gasto calórico? Aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre isso, mais ou menos em média. Mas é interessante que você passe com um nutricionista para que você faça isso de forma mais precisa, porque isso é muito mais eficiente com um profissional da área da nutrição, tá ok? Então, mas eu preciso pontuar isso no vídeo, porque senão vocês podem pegar só a informação que você precisa, que tem essas variáveis de treinamento e que não precisa de alimentação e vai emagrecer. Não. Você precisa de uma alimentação com déficit calórico para que você consiga fazer com que o seu corpo
fique literalmente num déficit e use a sua reserva energética, ou seja, a sua gordura estocada, como fonte de energia dia após dia para você alcançar o seu objetivo no emagrecimento. E como o seu corpo vai usar essa energia estocada e em que momento isso acontece? Num ponto extremamente importante que eu falo bastante aqui no canal, durante o sono. Se você está dormindo mal, se você não está dormindo de forma regulada, muito provavelmente você vai estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Você não sustenta o processo de emagrecimento porque o seu cérebro e o seu corpo não funcionam de forma adequada, não funciona de forma funcional e no curto para o médio prazo, muito provavelmente você vai falhar mais do que acertar. E você vai começar a interromper o seu processo de emagrecimento. Porque o sono é um fator inegociável, é um fator base em qualquer busca dentro da academia. Se você quer ter recuperação adequada, se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, se você quer ter um estilo de vida saudável, você precisa ter um sono adequado. Então, assiste os vídeos aqui que eu falo sobre sono. Eu postei um recentemente muito bom mostrando como o nosso cérebro funciona durante a noite e como isso é importante e impactante para todas as áreas da nossa vida. Eu recomendo forte que você assista esse vídeo se você não entende a profundidade que é ter um sono regulado, tá ok? Então, agora que a gente partiu desses pontos iniciais, que é você entender que existem esses mitos dentro da musculação, dentro do treinamento, e que você precisa de uma dieta em déficit calórico e também um sono regulado, né? Bastante coisa, né? Bastante coisa, mas é a realidade, é a vida real, é assim que funciona. E realmente é difícil, mas com as informações certas você consegue. Eu consegui, meus alunos conseguiram, muita gente consegue, muita gente que você acompanha aí provavelmente mostra no visual como as pessoas emagrecem. Então é realmente possível você emagrecer se você usar as informações certas da maneira correta, tá ok? Se você não fizer, muito provavelmente você vai até conseguir, mas com muito mais custo, por muito menos tempo, com muito mais tempo de trabalho, né? E provavelmente não vai ser sustentável. Então, se você quer de forma eficiente, rápida e sustentável, você tem que ter as informações corretas. Então, quando a gente já tem esse cerne já instalado no nosso conhecimento, o que a gente tem de ferramentas na musculação para a gente melhorar o nosso condicionamento, João, e conseguir alcançar esses processos, tanto de emagrecimento, estilo de vida, etc. Mas o principal aqui, ponto do vídeo, é o emagrecimento. A gente tem algumas variáveis de treinamento e eu gosto muito de usar algumas delas, principalmente porque eu já consigo trabalhar com as pessoas uma forma dela conseguir melhorar os aspectos funcionais dela, né? Ou seja, uma dessas variáveis que eu gosto de usar é o treinamento full body, ou seja, o treinamento de corpo todo. Então a pessoa vai treinar, vamos por um exemplo, 3 vezes por semana. Ela vai fazer na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Então na segunda-feira a gente vai fazer um exercício de peitoral, um exercício de costas, um exercício de perna, um exercício de ombro. E aí bota um treino de abdominal lá também, bota uma série equivalente ao processo, ou seja, eu estou montando um exemplo para vocês aqui individualizado, né? Lembra desse ponto que é extremamente importante. É algo individual. Talvez para você pode ser um pouco mais, talvez para você tem que ser um pouco menos. Então, é um exemplo para você ter uma ideia de como funciona. Então, ela colocou esses 5 elementos no treino, que muito provavelmente é interessante trabalhar os multiarticulares, né, que usa mais de uma articulação, para a gente ter mais grupamentos de musculaturas trabalhando sinergicamente, tanto para a gente ter uma efetividade melhor dos músculos sendo utilizados, tanto para a gente conseguir estimular de forma sistêmica o nosso corpo, evoluir de forma sistêmica o nosso corpo, e também para você ter essa funcionalidade que eu citei mais cedo, né? Essa funcionalidade básica biológica que cada indivíduo possui. Existe um método também de usar o upper body e lower body, né? Ou seja, o método de usar parte de cima do corpo um dia, parte de baixo em outro dia. Então, o que isso significa? Na terça, você pode. Um outro exemplo, né? Na terça, você vai fazer um exercício de peito, um exercício de costas, 2 exercícios de ombro, 2 exercícios de abdômen, e esteira, por exemplo, pós-treino ou antes do treino, tanto faz, né? Se você não sabe a diferença de fazer antes e depois, aqui no meu perfil tem um vídeo falando sobre isso. Dependendo da situação, dá para você encaixar antes ou depois. Você consegue fazer um exercício de cada grupo muscular da parte superior num dia, e no outro dia você vai fazer um exercício de cada região dos membros inferiores. Um exercício para o quadríceps, um exercício para o posterior de coxa, um exercício para o glúteo,
um exercício para panturrilha, ou seja, até 2 exercícios, dependendo do nível de treinamento da pessoa, né? Ou seja, lembra que tem que ter o contexto por trás. O plano de fundo é o contexto, lembre-se disso. O plano de fundo do vídeo inteiro é o contexto, né? Não dá para fazer um vídeo aqui para falar que é para todo mundo. Existe o contexto por trás, mas vocês são inteligentes, vocês vão saber que eu estou querendo trazer a informação para vocês de forma mais ampla e refinada ao mesmo tempo, né? Ampla e refinada, porque vocês vão conseguir entender que vocês precisam de um treino individual para vocês, mas que ela deve seguir uma linha parecida com essa, para que vocês consigam ter efetividade e segurança. Quando você faz um exercício, quando você faz essa divisão de treino, né? De upper body e lower body, você também consegue intercalar os membros, fazendo com que você estimule de forma sistêmica dentro da sua semana os principais grupos musculares, né? E você também pode até mesmo intercalar 2 dias seguidos de musculação, no terceiro de cardio, né? Então, a forma de você montar essa estratégia, de você estruturar essa estratégia juntamente com o profissional, vai muito da sua condição atual, né? Também vai muito da sua condição física. Eu gosto muito de entender como é a rotina da pessoa. Eu gosto muito de entender qual é o nível de entrega das pessoas. Tem pessoas que têm um nível de entrega muito baixo, porque ou não gosta da musculação, ou tem dificuldade na musculação, ou nunca fez musculação, e tem pessoas que têm um nível de entrega muito maior. Também dá para fazer o treinamento mais isolado, né? Fazer um dia de peito, um dia de costa, um dia de ombro, um dia de tríceps, um dia de bíceps. Mas isso aí também é muito específico, né? Vai variar muito de pessoa para pessoa. Dá para trabalhar, também é uma variável. E, como eu disse lá nos mitos, você consegue trabalhar tanto em baixo volume e alta intensidade, quanto em alto volume e baixa intensidade, né? Ou seja, quanto com mais carga e menos repetições, quanto menos carga e mais repetições. E essas pontes que a gente vai manipular vai depender de como você vai responder, vai depender de como é a sua entrega, vai depender de como é a sua dieta e assim por diante. Parece meio repetitivo, né? Mas é o certo a se fazer, o mais adequado, vai literalmente, não tem como botar isso como verdade absoluta, mas é o mais adequado a se fazer. Se você não tem esse tipo de direcionamento, sugiro fortemente que você procure um profissional para que isso seja ajustado de forma mais rápida possível, tá bom? Se ficou qualquer dúvida, comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida para eu tentar te ajudar de alguma forma. Deixa o like aqui para o YouTube entregar para mais pessoas entender o plano de fundo e as principais informações desse vídeo. Se inscreve no canal para você reforçar e ajudar a gente aqui no canal a crescer cada vez mais e entregar isso de forma efetiva para vocês. Agradeço você que ficou até o final e te vejo no próximo vídeo. Valeu!